Bora gravar então mais uma aulinha aí pra gente. Beleza? Hoje nós vamos falar sobre a ineficiência. Ineficiente, vários nomes, né? Ineficiência, fair value gap, imbalance, tá? Eu chamo de ineficiência. Vou chamar aí como você achar melhor. Tá? O que seria ineficiência? Nós sabemos que o preço ele sempre trabalha fazendo equilíbrio e desequilíbrio, né? Então, ele sempre vai, vamos exemplificar aqui. Nós estamos de uma alta, então ele vai comprar, daí ele vai vender para equilibrar, daí ele vai comprar, daí ele vai vender para equilibrar. Então ele sempre vai trabalhando dessa forma em equilíbrio e desequilíbrio, tá? Ou desequilíbrio e equilíbrio. E a ineficiência, por value gap, o que ela é? Ela é um desequilíbrio no preço, ela é um vácuo ali no preço. Então é um espaço que não foi equilibrado pela contraparte. Como assim? Se aqui nós tivermos um desequilíbrio ó, da parte compradora, nós precisamos que haja o equilíbrio da parte vendedora, certo? Então, a ineficiência é quando não acontece esse equilíbrio. Então, o preço ele vai embora, daí ele deixa ali um vácuo e ele continua indo embora. Essa ineficiência, esse vácuo, nós vamos utilizar como um ímã para o preço. Por quê? Porque o preço tende a atrair ele para essa zona de volta, para fechar essa lacuna que ficou no preço, tá? Lembra que nós estamos trabalhando em duas escalas, escala tempo e escala preço. Então nós estamos falando de preço, tá? Então o preço o mercado ele sempre vai atrair o preço de volta para essa zona para poder fechar essa lacuna, para poder fechar esses contratos que ficaram ali naquela zona, tá? Então, sabendo disso, como que nós vamos utilizar essa ineficiência? Toda vez que nós tivermos um ponto de interesse, nós vamos buscar casar esse ponto de interesse com uma ineficiência. Por quê? Porque nós sabemos que a ineficiência vai atrair o preço para essa zona. Entendeu? Então nós vamos buscar algum ponto de interesse com ineficiência. A questão da ineficiência é bem tranquilo. Eu vou dar um exemplo na teoria e alguns exemplos na prática, tá bom? Já nessa mesma aula. Aqui eu já fiz um diagraminha aqui na teoria, tá? Então, ó, imagina que nós estamos vindo de um movimento de baixa, que nem eu desenhei aqui, né? Ó, movimento de baixa, fundo, topo, fundo, topo e o fundo. E esse fundo, ele é um fundo semanal. Então, quando o preço ele captura esse fundo semanal, ele consome muitos contratos de venda, certo? E se a instituição ela quer comprar, ela precisa capturar muitos contratos de venda, certo? Então, se ela captura muitos contratos de venda, significa que ela absorveu esses contratos e entrou um fluxo muito grande de compra no mercado. Por quê? Porque a gente observa pelo candle seguinte, ó. O candle seguinte, ele nasce e ele só tem ordens de compra. Observa que ele só foi para cima, tá vendo, ó? Ele nasceu aqui e ele foi para cima. Ele não voltou para equilibrar o preço. Ele deixou esse vácuo aqui na zona. Então esse vácuo é o vácuo no preço, que depois o mercado tende a voltar para fechar esse vácuo e continuar o movimento de alta, tá? Ou de baixa. Então, como que nós vamos marcar a ineficiência? Como que a gente marca ela na zona, tá? Você vai pegar o último candle, aqui no caso nós temos o candle de alta, certo? Que o candle que deixou o vácuo. E você vai marcar a máxima do anterior com a mínima do candle posterior, ou seja, o candle seguinte. Daí você vai colocar ali. Você vai marcar a máxima com a mínima dele. Isso no caso de alta, tá? De uma alta. Tá, marquei. Daí você vai marcar e você vai arrastar para o lado. Pronto, você identificou o vácuo no preço. Você identificou a sua ineficiência, o seu fair value gap, tá? Seu imbalance, beleza? Então, por que acontece esse desequilíbrio? Porque houve uma absorção, houve um fluxo de ordens no mercado muito forte que causou desequilíbrio ou da parte compradora, aqui no caso o exemplo, ou da parte vendedora, tá? Aqui nós também, eu deixei um exemplo aqui sobre um desequilíbrio da parte vendedora, ó.
Aqui é um desequilíbrio da parte vendedora. Tá vendo? Ficou um vácuo no preço, ó. Então, beleza. Agora eu vou dar mais alguns exemplos aqui. Na teoria. Vamos supor que nós temos aqui o preço ele capturando, ó, um topo de 4 horas. Ó. Ele capturou o topo de 4 horas e tal. E ele consumiu a liquidez e ele teve um fluxo de venda muito forte. Então a venda desequilibrou o preço. Entrou mais ordens de venda do que de compra. A compra não foi capaz de equilibrar o preço. E ela deixou esse vácuo aqui no preço. Ó. Essa mínima com a máxima do posterior. Ó. Marquei e encontrei o meu vácuo no preço. Mais para frente, o preço tende a voltar para fechar esse vácuo, para equilibrar o preço e continuar o movimento de queda. Tá? Mais um exemplo aqui. Agora com um topo diário, né, um PDH. O preço ele captura o PDH. Então entra um fluxo de ordens de venda muito forte no mercado e ele causa um desequilíbrio. Tá? Esse desequilíbrio ele não tem um tamanho exato. Pode ser pequenininho, que nem aqui, ou pode ser maior, tá bom? Então aqui ó, a mínima do candle anterior e a máxima do candle posterior. Olha lá, nós encontramos o nosso desequilíbrio, nosso vácuo no preço. E lá na frente o preço tende a voltar para fechar esse desequilíbrio e continuar o movimento de queda. Agora aqui um exemplo na compra, ó. O preço aqui ele consome um P4L, certo? Então ele absorve muitas ordens de venda e essa compra, né, entrou absorvendo todo esse fluxo de venda. Então entrou um fluxo de ordem de compra muito grande no mercado que foi capaz de desequilibrar o preço. Então nós temos aqui ó, a máxima do candle anterior e a mínima do candle posterior. Então aqui nós temos nosso vácuo, nosso fair value gap, nossa ineficiência, imbalance, tá? E o preço ele volta no candle. Pode ser que ele já feche no candle seguinte, por exemplo, esse candle mesmo ele já volte e feche, tá? Pode que ele já nasce, já vem e feche, mas às vezes ele não vai fechar não. Às vezes ele pode ser o próximo, tá? Não tem uma exatidão, sabe? Pode ser que daqui uma semana ele feche, daqui um mês, daqui 4 horas, tá? Aqui outro exemplo, ele consome um PDL, daí ele causa o desequilíbrio entre um fluxo de compra muito grande. Olha lá, o candle, que nem você vai, eu falei como você vai marcar. Você vai marcar o candle anterior do movimento que desequilibrou. Então nós temos aqui o candle anterior, a máxima dele, e com o candle posterior, o candle seguinte. Então aqui já o candle seguinte. Então marquei, beleza? Não é o próximo, não é o segundo, né? É logo o seguinte, né? É o próximo já. Então você marquei aqui, então meu fair value gap, né? Minha ineficiência. O preço volta para fechar, mitigar, né, essa zona e continuar o movimento de alta, tá? Bem tranquilo, né? Tem nenhuma dificuldade nisso. Só para recapitular, nós vamos utilizar ele como imã para o preço, tá? Para atrair o preço para algumas zonas, tá? Então você pode utilizar, por exemplo, para fazer uma venda e até fechar uma ineficiência, tá? Ou para você entrar numa operação, beleza? Agora eu vou dar alguns exemplos aqui na prática. Cadê o gráfico? Cadê o gráfico? Cadê o gráfico? Aqui, achei. Então, olha aqui, ó. Nós tivemos uma captura de liquidez aqui em cima e o preço ele teve uma impulsão muito forte. Então houve, né, um desequilíbrio aqui no preço, ó. E ele deixou o vácuo no preço, ó, tá vendo? Na zona, né? Ó. A gente marcar aqui, ó, uma ineficiência aqui de 4 horas. Posso marcar essa ineficiência. Posso marcar essa ineficiência que não foi equilibrada, ó. Essa zona aqui do preço que não foi equilibrada. Observa como aqui ele fechou, tá vendo? Ó? Ali nós tínhamos essa impulsão e essa aqui, ó. Aqui ele fechou, tá vendo? Então, não é certo que o preço vai fechar ou não, tá? Mas logo em seguida, né? Ele vai servir como um imã para atrair o preço, tá? Para a zona. Vou buscar mais alguns exemplos aqui.
buscar um que ficou bem bonitinho aqui. Olha aqui, ó. Nós tivemos uma impulsão de alta, tá vendo? Então eu vou marcar aqui o candle anterior, ou até mesmo com o posterior. Aqui falta 1h34 para fechar. Você pode esperar o candle fechar, ou você já ir considerando que ele está indo fechar essa ineficiência, ó, esse vácuo no preço. Ou seja, essa queda, já que ele está vindo de alta, né? Ó, alta, baixa. É para equilibrar o preço, continuar o movimento de alta. Tá? Vamos buscar mais alguns exemplos. Olha aqui, ó. Aqui nós tivemos essa captura de liquidez, ó. Aqui embaixo não lembro se era um PDL, alguma coisa assim. Acho que era uma mínima semanal. E nós tivemos logo em seguida o candle que desequilibrou. Foi esse candle aqui. Então nós marcamos a máxima do anterior com a mínima do posterior e eu puxo para o lado. O preço voltou, o preço atraiu, o mercado atraiu o preço para essa zona, tá vendo? Porque ele não chegou a fechar totalmente, né? Mas foi um trade bem interessante. Vamos ver outro ponto. Olha aqui, ó. Nós tínhamos esse vácuo também. Então sempre o preço vai sempre deixando esses vácuos, tá vendo? Ó, fechou. Tá. Vou outro aqui. Deixa eu ver em 15 minutos. Olha, em 15 minutos, como ele sempre vai equilibrando, tá vendo? Assim, ó, ele faz um sell, ele faz um buy, ele faz um sell, um buy, sell, um buy, sell, buy. Ele sempre está procurando fazer equilíbrio. Então, quando nós formos buscar esse equilíbrio, né, nós precisamos identificar, olha aqui, ó, uma ineficiência, um ponto que não foi fechado. Não foi mitigado. Não pode ser um possível alvo. Vamos ver um outro ponto aqui. Olha aqui embaixo aqui, vamos ver. Olha aqui atrás, você viu para atrair o preço, né? É esse desequilíbrio. Eu tô marcando qualquer tipo de desequilíbrio, tá? Só quero que vocês entendam para que serve, né? O desequilíbrio. O mercado vai atrair o preço para essa zona para poder equilibrar ele de novo, tá? Vamos ver. Olha aqui, ó. Ele ficou esse desequilíbrio aqui. E depois ele voltou para fechar, tá vendo? Então ele atrai o preço para essa zona. Interessante, né? Vamos ver mais, vamos ver mais. Vamos ver exemplos. Uma coisa que eu quero falar também é que assim, o preço no mercado ele não é tempo, ele é preço, tá? O mercado ele é preço, não é tempo. Então, vai ter momentos que a ineficiência ela vai estar oculta. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui em 15 minutos, a gente consegue enxergar essa ineficiência, assim, né, aos olhos. Claro, né? Esse vácuo aqui. Vamos procurar mais aqui, nem todos os outros pontos foram fechados, tá vendo? Foram equilibrados, ó. Não foi nenhum outro desequilíbrio no preço aqui, nessa impulsão. Agora vamos navegar entre os períodos gráficos. Por exemplo, estou em 10, estou em 15, vou para 10 minutos. Bom, ó, já apareceu mais, tá vendo? Já apareceu esse ponto aqui. Então você precisa navegar para encontrar um ponto ideal. Agora vamos ver 12 minutos. Já apareceu mais também. Apareceu esse ponto aqui também. Vamos ver em 13 minutos. 11 minutos. 14. 16. Você precisa encontrar um ponto. 19. Que vai fazer sentido. Entendeu? Nós precisamos, ó, por enquanto o que está fazendo mais sentido é toda essa zona aqui, né? Ó. Temos uma ineficiência aqui. Vamos ver 20 minutos. Olha lá, em 20 minutos, olha lá, encontramos uma ineficiência bem clara aqui, né? Observa que só aqui que ficou o vácuo no preço. Está em 20 minutos, tá vendo? Vamos ver em 9 minutos.
lá em 9 minutos. Não tem também, só aqui em 8 minutos. 7, aí você vai navegando. Ó, 6, 5, 4, 3 minutos. Entendeu? Então você vai navegando sempre 2 minutos. Em busca de um ponto ali de interesse com uma ineficiência. Nas próximas aulas nós vamos abordar sobre pontos de interesse. Inclusive, esse aqui é um ponto de interesse, é um flip. Então aqui seria um flip com ineficiência. Então você pode sim marcar toda essa zona aqui assim. Tá bom? Que interessante. Então, o que nós temos para atrair o preço para esse ponto de interesse? A ineficiência. Tá? Então, você pode puxar aqui uma FIBO. Ó. Puxar uma FIBO. O preço está abaixo dos 50%, ou seja, ele está em desconto, certo? Nós temos aqui uma ineficiência e um flip. Aí, o que você pode olhar? Já 4 horas. O que nós temos aqui? Uma mínima de 4 horas para utilizar como liquidez. Ó. Agora, vamos olhar lá em 15 minutos. Então nós temos essa liquidez oculta, tá? E motoqueiro buzina, né? Essa ineficiência para atrair o preço, essa liquidez de 4 horas para nós utilizarmos e o nosso ponto de interesse, nosso flip, tá bom? Então é isso, pessoal. A ineficiência eu não tenho treino de nível pago e beleza. Navega de acordo com o que você tem nas mãos hoje, entendeu? Então navega, só navega. 1 minuto, 3, 5, 10, 15, 30, 1 hora, 3 horas, 4 horas, 1 hora. Vamos ver. Olha lá, em 1 hora também dá pra ver a ineficiência aqui, ó. Tá vendo? Tá bem claro aqui, ó, 1 hora. Tá vendo? Então, navega. Navega entre os times, tá? Busca essa informação nos períodos gráficos. Se você não tem acesso hoje ao pago, tá tudo bem. Entendeu? Só segue fazendo o seu melhor com o que você tem hoje. Beleza? Então é isso, pessoal. Essa aula aí sobre a ineficiência serve tanto para compra quanto para venda, tá? E é isso. Um abraço. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.